Boa noite. Mais um dia de alagamentos em ruas e avenidas da região metropolitana. Um caos para pedestres e motoristas. Ao vivo, nossos repórteres mostram a volta para casa na noite desta sexta-feira com chuva e maré alta. Veja a importância da previsão do tempo para dias de chuva e saiba se é possível que os alertas saiam com mais antecedência. Defesas civis fazem o alerta e dão orientações a moradores que vivem em áreas de risco. Policiais militares salvam um bebê recém-nascido que estava sofrendo engasgo em Igaraçu. Ministro do Desenvolvimento Social lança em Pernambuco programa de crédito para quem quer começar novos negócios. A chuva forte e a maré alta complicam a volta para casa na região metropolitana. O repórter Diogo Franco está na Avenida Doutor José Rufino, na Estância, e mostra a situação para a gente ao vivo. Boa noite para você, Diogo. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Márcio, nesse trecho aqui da Avenida Doutor José Rufino, onde nós estamos, é próximo ao Colégio Visão. É um ponto que toda vez que chove forte, a água sobe, fica um maior aguaceiro. Eu estou com o Rodrigo Lobo, essas imagens são dele. E aí o que é que acontece? A nossa missão aqui era chegar até a Avenida Recife, no bairro de Areias. Mas nós não conseguimos passar por esse aguaceiro. Então, em razão da nossa segurança, nós decidimos fazer o nosso vivo aqui em conjunto com a equipe. Mas olha só, lá na frente, a quantidade de água. Apenas ônibus, caminhões conseguem passar com tranquilidade. Ou melhor, com um pouco de dificuldade. Esse motociclista aqui, a gente já percebe que ele parou. Eu encontrei também pessoas que caíram em buracos aqui. Muitos veículos acabam retornando. Aqui tem um ponto de ônibus também que ele está vazio, porque a água também já tomou conta parte da calçada aqui na Avenida Doutor José Rufino. É água de um canto a outro. E até aqui a gente encontrou muitos alagamentos. Então, quem estiver seguindo para casa agora, de carro, muita paciência, não use o celular e mantenha a distância de um carro a outro. Daqui do Recife agora vamos até Jaboatão dos Guararapes, onde está o repórter Mário Carvalho. Oi, Mário, boa noite. Oi, Diogo, boa noite para você, boa noite, Márcio, boa noite a todos. A gente está ao vivo aqui na Avenida Ayrton Senna, aqui no bairro de Piedade. A situação aqui é a seguinte, gente, muita água aqui na avenida. Vocês estão vendo aí os carros seguido no sentido de quem vai para Candeias. Os carros passando aí devagar, né? Nido Machado mostrando a situação agora aqui em Piedade, 7h01. E olha só, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes decretou estado de alerta nessa sexta-feira por causa das chuvas intensas desde quarta-feira. E aí, com essa mudança de status de monitoramento que passou de estado de atenção para estado de alerta, a Prefeitura informou que está ampliando as ações emergenciais e reforçando o efetivo das equipes que atuam na linha de frente do atendimento à população. A Prefeitura informou também que as equipes das secretarias municipais, Defesa Civil e Regionalização seguem mobilizadas de prontidão para prestar auxílio imediato nos pontos mais críticos. Esse alerta é válido até às 8h da manhã de sábado. E a orientação sempre para as pessoas que moram nas áreas de risco terem cuidado, ficarem atentos e seguirem sempre as orientações da Defesa Civil. A gente vai agora daqui de Jaboatão para Olinda com o repórter Ivan Duarte, que vai trazer outras informações de como está por lá. Oi, Ivan, boa noite para você. Oi, Mário, boa noite a você também, uma ótima noite a todos. A gente fala ao vivo da PE 15 no bairro de Ouro Preto, aqui em Olinda. A gente veio para cá porque havia uma suspeita de vítima de choque elétrico. Ali naquele ponto que o Bruno Campos pode mostrar para vocês. Nós chegamos aqui e conseguimos confirmar essa informação. Eu conversei com uma testemunha que ajudou a socorrer a vítima. E essa testemunha me disse que é um homem aparentemente de 40 anos de idade. Ele estava, segundo a testemunha, andando na BR sentido ao Recife. Um motoqueiro que vinha no sentido contrário, ou seja, para Abreu e Lima, pediu que ele saísse da pista. Foi quando ele acabou passando por aquela grade ali que você vê de metal, guardrail,
e acabou encostando nesse poste que estava passando a corrente e tomou este choque elétrico. O mais impressionante é que ele foi socorrido por um cabo de vassoura, conforme me contou a testemunha. Daqui a pouco a gente volta com mais informações deste caso, atualizando também o estado de saúde. Márcio. Combinado, Ivan. Até já você volta com novas informações. Os alagamentos causaram transtornos durante todo o dia aqui na região metropolitana. Você acompanha aqui nos nossos telejornais. Foi difícil passar por algumas ruas e avenidas. Não é novidade, mas sempre assusta. Muita água na pista da Avenida Presidente Kennedy, no bairro de Peixinhos. Nesse trecho, teve engarrafamento porque alguns motoristas ficaram em dúvida se conseguiriam passar com o carro pela água. Nessa outra parte, os motoqueiros foram surpreendidos por um buraco escondido pela água. Dia difícil para quem seguia de carro, de moto ou a pé. Tá muito difícil, muito complicado, transtorno, não só hoje, né? Sempre que chove, Olinda, principalmente Olinda. Semana passada, minha sandália, a correnteza levou, né? Então vou ter que tirar a sandália para não levar essa aqui e vou ter que seguir a pé e correndo risco mesmo, pegar uma doença, pisar no buraco. Tá difícil, tá muito difícil. Tá indo para onde? V8. É muita água. Muita água lá, até lá tem água, muita água lá no V8. Adriana precisou sair de casa para comprar remédio para a filha. Precisei trazer ela porque não tinha com quem deixar. E numa situação dessa, acaba que coloca a minha vida e a vida dela em risco, né, de certo modo. Esse senhor se arriscou em meio à água para atravessar. No sentido contrário, uma senhora com cuidado atravessou o aguaceiro. A água chegou quase na altura do joelho. É horroroso, meu filho, é horrível mesmo para passar. Eu tenho até medo que eu tenho uma menina acamada, entendeu? Eu tenho até medo de eu cair e acontecer alguma coisa comigo. Essa oficina na Presidente Kennedy estava recebendo várias motos para conserto. Quase todas por problemas relacionados à água. Com água em motor, estragando embreagem, kit de relação. O pessoal vem bastante aqui. Aqui o ponto é totalmente alagado. Então acaba que quebra aqui até na frente mesmo e já vem aqui para a nossa oficina. Bem em frente à oficina, essa moto quebrou quando passou pelo alagamento. Passei ali na água e arriou a peça da moto aqui. Consertar? Tem que dar um jeitinho. É uma calamidade, né? A gente, infelizmente, não consegue achar definitivamente uma solução para o problema que a gente tem diariamente, né? Viemos agora para o Recife, estamos na Avenida Domingos Ferreira, no bairro do Pina. Esse aqui é um ponto crônico de alagamento da capital. E aqui atrás os carros, aos poucos, vão tentando enfrentar toda essa água para poder seguir aqui pela Zona Sul. Todo ano é essa mesma coisa, só muda de prefeito. Tenho uns 52 anos, 12 anos eu já tomava banho aqui, ó. E empurrava o carro para pegar as pragas, mas não muda nada, então não adianta nem... Eu já estou até acostumado. No bairro de Boa Viagem, várias ruas foram tomadas pela água. Na Francisco da Cunha, não era possível enxergar a calçada. Esse vídeo de celular mostra a situação complicada também na Avenida Engenheiro José Estelita, próximo ao viaduto Capitão Temudo. Nessa outra imagem é possível ver a água quase cobrindo os pneus de um carro que seguia pela rua Otton Paraíso, no bairro do Torreão. E em Prazeres, Jaboatão, a maioria dos veículos evitou passar pela Avenida Doutor Júlio Maranhão por causa do alagamento. Pelo menos 3 árvores caíram hoje no Recife por causa da chuva. Pela manhã, uma árvore caiu na rua Joaquim Alheiros, no bairro do Cordeiro. De acordo com os moradores, a árvore atingiu a fiação elétrica. Algumas casas ficaram sem energia até às 10 horas. A Neoenergia disse que enviou uma equipe ao local. A Defesa Civil do Recife também foi até lá e constatou que não havia risco a nenhum imóvel. A Enlurb retirou a árvore durante a tarde. À tarde, outra árvore caiu e atingiu o muro da creche municipal Menino Jesus da Bomba Grande, na Iputinga. Chovia no momento do acidente. Parte da árvore está escorada no muro e na rede elétrica. Como os servidores da educação estão em greve, não havia expediente no local. Também à tarde, uma terceira árvore caiu próximo ao cruzamento da rua Américo Virgílio com a rua Vale do Sirigi, na UR7, no bairro da Várzea. 2 carros foram atingidos, mas os moradores contaram que ninguém se feriu. Há pouco, outra árvore caiu em Casa Amarela, na Zona Norte. Um carro e um poste foram atingidos. Esse carro que está ali, ó, piscando, ele ia passando bem na hora que a árvore caiu.
Isso aqui fica na Conselheira do Nabuco, esquina com Albaias, em Casa Amarela. O fio tá ali, ó, caído no meio da rua. E as crianças sem poder sair da escola. Estão aí dentro, tava largando as crianças. Olha a situação da árvore. A Neoenergia acaba de informar que uma equipe segue para o local em Casa Amarela, na zona norte do Recife. E após o deslizamento de parte de uma barreira na bomba do Emetério, no Recife, algumas medidas foram adotadas para conter a movimentação da terra encharcada. Foi preciso reforçar a quantidade de funcionários na limpeza para a lama diminuir. O plástico preto foi colocado para dar mais proteção à barreira e para evitar que o barro entre nas casas da rua Antônio Porfírio Santana. A prefeitura também trouxe pedras do tipo rachão para fazer uma barreira. Os moradores estão em alerta desde quarta-feira, quando houve o deslizamento. A barreira daqui de casa cedeu. Aí a gente vai tudo limpando aqui. Ontem encontramos aqui pessoas revoltadas com a demora para resolver o problema definitivamente. Eles começaram a fazer o muro de arrimo aqui embaixo, não terminaram, colocaram a máquina lá em cima para jogar o barro de lá de cima para aqui para baixo. Isso daqui é uma tragédia anunciada. Hoje conversamos mais uma vez com Herbert. A Defesa Civil nos orientou com medida de precaução por conta da chuva ainda, se a gente tinha algum lugar para ir. Eu informei que tinha medida de precaução, ontem eu dormi na casa de parentes. O muro da casa de seu Luciano ficou destruído. Ele recebeu ajuda dos funcionários da prefeitura para tirar a lama do quintal, mas espera outras soluções. Porque estão fazendo a obra, estão fazendo o muro de contenção, mas deixaram o material aí, que era para ser tirado e não tirou. Aí aconteceu, veio a chuva e aconteceu esse fato que vocês estão vendo. Em 2015, essa mesma barreira deslizou e atingiu 4 casas. Um homem de 53 anos e o enteado dele, de 28, morreram soterrados. As vítimas moravam ao lado da casa de seu Fausto. Morreu 2 amigos meus aí de baixo, foi um trabalho para tirar nada. E depois vamos fazer, mas já faz 36 anos para fazer, que a gente esperava isso. Na URB, a Autarquia de Limpeza Urbana do Recife, o diretor-presidente Luiz Henrique Lira disse que a barreira da rua Antônio Porfírio Santana faz parte de uma obra que vai contemplar mais de 500 famílias. De acordo com a Prefeitura do Recife, é o maior investimento atualmente numa obra de barreira aqui na cidade. São 12 milhões e 800 mil reais, 260 metros de extensão dessa barreira aqui, ó. Começa na rua Rui Frazão e vem por aqui, passa, e essa aqui é a rua Antônio Porfírio Santana, onde o barro deslizou e atingiu essa casa. Essas duas já foram removidas e essas também, ó, 25 casas desapropriadas. A prefeitura quer terminar esse paredão todo até junho do ano que vem. Uma obra que começou ano passado, ela tem uma duração de cerca de 18 meses, né? Ela vai passar esse inverno em obra, nós vamos acelerar no verão e ela vai estar pronta para o inverno do ano que vem, ou seja, no primeiro semestre de 2026. É uma obra que tem grampo em solo, né, o solo grampeado com concreto projetado. Vai ter também uma biomanta vegetal, que é uma novidade que a gente coloca nas nossas obras, que envolve fibra de coco com um fio biodegradável para dar sustentação e evitar a erosão. Vai ter guarda-corpo e a gente também está trabalhando com a comunidade nas áreas que vão ficar remanescentes, um atendimento de colocar áreas de convivência nessas áreas, porque nós tivemos que fazer também uma quantidade de desapropriações, né? Retirar algumas casas para poder ter acesso à obra e também que estava num risco muito elevado. Em Jaboatão dos Guararapes, o alagamento prejudicou o comércio. A Avenida Guararapes, em Prazeres, ficou assim no começo da tarde. Em um dos lados da via, a água invadiu parte da calçada. O alagamento obrigou Williane a tirar a sandália e seguir descalça pela água suja. Tá muito alagado lá na frente. Tá difícil de vir. Às vezes, quando chove muito, alaga muito mais do que isso. Seu Hélio mora aqui há 35 anos e diz que este canal vive entupido de lixo e transborda com frequência em dias chuvosos. Eu acho que todos os meses, se eles fizessem, não teria esse problema aqui em Guararapes. Por isso que fica a água querendo passagem, não encontra, porque o canal se encontra nessas condições, ó.
E se esse canal fosse limpo, eu tenho certeza que escorria mais rápido essa água e não empoçava. A maioria dos comércios aqui na Avenida Guararapes tem batentes ou portas como esta aqui, para conter a água dos alagamentos em dias chuvosos como o de hoje. E sai todo mundo prejudicado com o movimento fraco. Porque na chuva, poucos clientes chegam para comprar. É o caso de seu Givanildo, que tem este comércio há 3 anos na avenida. Ele colocou essa barreira de ferro para a água não entrar. Atrapalha muito. Quando enche mesmo, a gente não ganha dinheiro aqui não. Quem é que vai sair para dentro de um açude desse aqui? Aí atrapalha aí bastante mesmo. Tem vezes que quando está chovendo mesmo, que pega o dia todo chovendo, ninguém sai de casa, porque aqui nem carro passa. A Prefeitura de Jaboatão informou que os canais da cidade são limpos a cada 4 meses e que a última manutenção no local mostrado na reportagem foi realizada no fim de abril. A gente lembra que a população também precisa colaborar, evitando jogar lixo em rios e também nos canais. Em dias de chuva como hoje, seria importante saber qual a previsão do tempo com mais antecedência. Será que isso é possível? O ônibus passa e provoca ondas na pista cheia de água. Isso foi de manhã na Avenida Presidente Kennedy, em Olinda. A oficina que o Wilson trabalha nem abriu ontem por causa da chuva. O prejuízo é grande, né? Não abriu, o homem não ganha dinheiro porque não tem cliente, que é o cliente, a pessoa que vai passar aqui com a água dessa. Seria bom saber com alguma antecedência quando chove para se organizar para sair de casa? Seria, né? A senhora também não costuma olhar a previsão do tempo, não? Não, é. Mas hoje saiu com o guarda-chuva. Porque desde ontem que estava chovendo, né? Dá para evitar ser pego de surpresa como Dona Eronice, né? Basta entrar no site da APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima, e checar a previsão do tempo. O aviso para hoje, por exemplo, é de chuvas moderadas a fortes. Mas uma pergunta que muita gente se faz é: dá para saber com mais antecedência se vai chover? Se vai ser aquela chuva forte? Se vai cair muita chuva? O fenômeno que gera chuvas no Recife e região metropolitana entre abril e agosto é o DOL, Distúrbios Ondulatórios de Leste, também conhecido como ondas de leste. Ele começa a se formar no oceano e vem em direção ao continente, provocando chuvas de caráter moderado e intenso. É possível prever o fenômeno até 15 dias antes, mas ele pode se antecipar ou atrasar. Prever com precisão só com 1 a 3 dias de antecedência. Este professor explica que o volume da chuva é mais complicado de prever. Há variáveis a serem consideradas. Então, a questão de pressão atmosférica, direção e intensidade dos ventos. Então, isso pode trazer algum tipo de alternância na previsão. A APAC usa dados de temperatura, pressão, umidade e ventos registrados por estações, satélites, aviões espalhados pelo mundo para fazer a previsão do tempo. O fato de Pernambuco estar numa região tropical interfere no trabalho dos meteorologistas. Nessa região, a gente recebe muita energia vinda do Sol. Com isso, os fenômenos meteorológicos eles ficam meio caóticos, ou seja, para a gente fazer um paralelo dessa caoticidade, a gente entende que em um dia específico, Olinda pode estar chovendo e Recife pode estar seco. A APAC consegue medir o volume de chuva que caiu com o auxílio de pluviômetros, coletores de água da chuva colocados em pontos estratégicos. Chuva fraca é quando cai até 20 milímetros de água, moderada a partir de 30 milímetros, e a APAC já dispara alertas. E forte é chuva acima de 100 milímetros, o que gera um estado de alerta maior. Muitas vezes escutamos que choveu acima da média. Isso quer dizer que a APAC está comparando com a média histórica de chuvas de 1991 a 2020. Eventos extremos causados pelas mudanças climáticas, como secas prolongadas e chuvas que fogem à regra, são um desafio a mais para a previsão do tempo. Qual a característica que a gente está vendo nesses últimos anos? Período sem chuva, mais constantes. Porém, quando a chuva vem com maior intensidade. Quando a gente está analisando previsões de modelo, os modelos sempre vão tender à média. E num cenário onde os extremos estão mais aguçados, e aí os modelos mostrando mais a média, é mais passivo aos erros.
O professor chama a atenção para o papel do clima no planejamento urbano. Os grandes problemas urbanos que temos no Brasil está atrelado justamente a uma ausência de infraestrutura para determinadas áreas. Por exemplo, as áreas de encostas aqui na região metropolitana padecem justamente de um processo de urbanização, um processo em que a pavimentação, o saneamento básico, a rede de drenagem seja estabelecida para minimizar os riscos de movimentos de massa e o perigo, relacionado justamente a não perdas materiais só, mas também principalmente a perda de vidas que passaram a ser mais recorrentes nos últimos anos. Uma equipe de policiais militares salvou um bebê de um engasgo em Igaraçu. O caso aconteceu na madrugada de hoje na Rua Paládio. Uma viatura do 26º Batalhão fazia rondas como parte da Operação Madrugada Segura. O carro da PM foi parado por um homem pedindo socorro, dizendo que o sobrinho recém-nascido estava engasgado. Um dos policiais fez a manobra de emergência e conseguiu desengasgar o bebê. O menino foi levado para a UPA de Cruz de Rebouças para passar por uma avaliação médica. Uma operação descobriu um esquema de extração irregular de minério, desmatamento e queimada em Barreiros, na Mata Sul. De acordo com a CPRH, a Agência Estadual de Meio Ambiente, as equipes receberam uma denúncia anônima e verificaram que a atividade não tinha licenciamento ambiental nem autorização da Agência Nacional de Mineração. Segundo a CPRH, a extração ilegal de areia estava sendo feita no leito do Rio Una, causando prejuízos ambientais. A operação foi realizada pela Polícia Civil, CPRH, PM, Compesa e Prefeitura de Barreiros. As equipes apreenderam veículos e aplicaram multa de R$130 mil. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Nacional lançou hoje aqui no estado o programa Acredita no Primeiro Passo, voltado à geração de emprego e novos negócios para pessoas de baixa renda. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, cumpriu a agenda à tarde no Palácio do Campo das Princesas para formalizar a parceria com o governo do estado. O programa oferece qualificação, intermediação para vagas de emprego e crédito com juros baixos para famílias de baixa renda. Também estiveram presentes no lançamento a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, a governadora em exercício de Pernambuco, Priscila Krause, outras autoridades políticas e pessoas ligadas a projetos de desenvolvimento sociais. Vamos liberar hoje aqui um volume significativo aí, cerca de 3 milhões de reais só nesse rol de contrato de hoje. Nós já estamos trabalhando para os primeiros 90 milhões com o programa Acredita em Pernambuco. Um primeiro passo financia no urbano até 21 mil. No segundo passo, ali é um mercadinho, é um salão de beleza, é uma confeitaria. Ela deu certo, vai até 80 mil. Outro passo até 1.200.000, com taxa de 0,7% ao mês. Segundo o ministro, o programa já resultou em 28 mil contratos em Pernambuco, 5 mil desses só no Recife. A maioria dos empréstimos foi liberada para mulheres. Quase 100 milhões de reais já foram destinados para empreendedores de Pernambuco. Tem aí um orçamento para aplicação só no ano de 2025, na região de atuação, todo o Nordeste, Norte de Minas e Espírito Santo, de 1.600 bi. Ou seja, não vai faltar recurso para essa turma. Pela manhã, o ministro esteve no Teatro Santa Isabel, no centro do Recife, com o prefeito João Campos. A agenda também teve como foco o programa Acredita no Primeiro Passo. Para participar, é preciso ter entre 16 e 65 anos. Mulheres, negros, jovens, pessoas com deficiência e povos tradicionais terão prioridade. Lilian foi uma das beneficiadas. Eu ainda trabalho numa comunidade onde meu atendimento é humanizado, sou especialista em cachos, terapeuta capilar. E as pessoas veem isso como assim, poxa, ela está chegando, eu consigo também chegar. A governadora Raquel Lira nomeou o advogado Virgílio de Almeida como administrador adjunto de Fernando de Noronha. Os detalhes estão no G1 e você confere pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ele vai ocupar o cargo enquanto o governo não chegar a um acordo com os deputados para a sabatina na Assembleia Legislativa. A indicação de Virgílio foi feita em 28 de março, mas a sabatina esbarra num impasse que envolve a liberação de emendas para os parlamentares. Depois do intervalo, o alerta da Defesa Civil para quem vive em áreas de risco. A previsão do tempo para o fim de semana
e a volta para casa nesta sexta-feira com chuva e pico de maré alta. O NE2 volta em instantes. Até já. A Defesa Civil do Estado faz um alerta para quem vive em áreas de morro. É preciso ficar atento ao risco de deslizamentos. Olá, mais de 1 milhão de pessoas vivem em áreas de riscos no Recife e região metropolitana. Pessoas que vivem em áreas de morro, ou então locais que sofrem com alagamentos durante as chuvas. Aqui comigo o Major Luiz Otávio de Mello, que é coordenador de articulação e gestão de riscos da Defesa Civil do Estado. Major, quais são as orientações para essas pessoas, principalmente no final de semana, que boa parte delas costumam ficar em casa? Orientações para pessoas que moram em área de risco é que elas devem ficar atentas à situação, né? Se elas moram em área com risco de movimento de massa, elas devem estar atentas para ver se aparece alguma rachadura no morro, para ver se está tendo pequenos deslizamentos de terra, né? Se ela escuta algum barulho estranho, né, naquela barreira. E a orientação é que realmente essas pessoas elas saiam da sua residência caso apareça algum desses indícios e procure ir para a casa de parentes ou para abrigos das prefeituras. A maioria das prefeituras já estão com abrigos ativados. E as pessoas que moram em áreas sujeitas a alagamento, ficar atento ao nível dos rios, ao nível dos canais, né, e evitar sair só naquele limite, né, em que a gente não consegue nem se locomover mais, né? Então a gente precisa ter atenção para que evite também estar saindo quando a água já estiver alta, que aí tem outros riscos associados. Qual é o limite da água, assim, para já ficar em alerta? A água que a gente já não consegue observar mais o solo, ela já tem um risco. Então pode haver bueiros, pode haver obstáculos, pode haver fiação elétrica e isso aí ocasionar acidentes graves. E existe uma maneira de receber os alertas da Defesa Civil do Estado? Sim, a gente está orientando a população a se cadastrar para receber o SMS através do número 40199. Então, a pessoa envia um SMS para esse número e na mensagem de texto do SMS deve colocar o seu CEP. Além disso, existe o cadastro para receber mensagem pelo WhatsApp. E como a Defesa Civil do Estado vai se mobilizar nesse plantão? A Defesa Civil do Estado vem trabalhando intensivamente desde a preparação lá no começo de janeiro. Então, a gente visitou todos os municípios do Estado para falar sobre isso, para preparar, ajudá-los a se preparar. Além disso, a gente está com várias equipes mobilizadas em prontidão e está mobilizando equipes extras, que pode chegar aí até pelo menos 20 equipes para dar apoio aos municípios. Obrigada, Major, pelas informações. Voltamos ao estúdio. O Recife também tem alerta porque o volume de chuva dos últimos dias passou dos 200 milímetros. Nós estamos, nesse momento, diante desse acúmulo tão grande de água e da possibilidade de chuvas, da continuidade das chuvas no sábado, no domingo e a intensificação delas ainda no domingo, na segunda. Então, a gente precisa que a população que mora nessas áreas de risco, na área de morro, ela se desloque para um local seguro. A gente tem à disposição nossos abrigos, a gente tem à disposição, se precisar, caminhões para fazer qualquer uma transferência. Qualquer dúvida é entrar em contato com a Defesa Civil através do 0800 081 3400, é seguir as orientações que os vistoriadores, as equipes em campo estarão dando à população e diante da situação de área de risco, uma área que já foi vistoriada, que tem uma vulnerabilidade muito grande, a gente pede à população que ela se desloque para um local seguro. O Recife foi a cidade onde mais choveu nos últimos 2 dias, foram 234 milímetros. A chuva que caiu em 2 dias foi equivalente ao esperado para 26 dias de maio, mês em que costuma chover 278 milímetros. Em seguida vem Jaboatão com 229 milímetros, a média mensal é de 283 milímetros, ou seja, em 2 dias choveu o previsto para 25 dias.
Em Olinda foram 229 milímetros em 2 dias, quando a média de maio é de 279 milímetros. Você vê que em 2 dias teve quase todo o volume previsto por mês inteiro. Vamos ver como é que fica a movimentação das marés neste fim de semana, lembrando que os períodos de maré alta representam maior risco de alagamentos. De madrugada, 00h07, maré baixa de 60 centímetros. Amanhã começa com pico de 1,90 m, baixa novamente ao 12h23 e alcança um novo pico de 2 metros às 6h36 da noite. No domingo, a maré baixa vai ser de 60 centímetros à 00h52. Chega a 1,90 m pela manhã, baixa até os 70 centímetros à tarde e chega a um novo pico de 1,90 m às 7h27 da noite. E um trem quebrou hoje à tarde entre as estações Largo da Paz e Joana Bezerra. Nós recebemos vídeos que mostram os passageiros em um dos vagões. Eles tiveram que descer e caminhar pelos trilhos. Nossas equipes mostraram a chegada à plataforma de Joana Bezerra. A CBTU informou que foi um problema elétrico, que todo o sistema ficou paralisado enquanto os passageiros estavam nos trilhos para evitar acidentes. O sistema voltou a funcionar normalmente pouco antes das 6 da noite. Vamos agora fazer um giro pelo trânsito do Recife, começando com imagens para você da BR-101 Norte. Essa câmera fica em Abreu e Lima, mostrando a movimentação em direção às cidades da Zona Norte, da Mata Norte do estado, também em direção ao Litoral Norte neste momento. Agora são 7h32. Temos imagens também do Recife para mostrar como é que está a Avenida Agamenon Magalhães. Essa câmera fica no Paissandu, um dos caminhos para a Zona Sul da capital, ou então para quem vai em direção a Abdias de Carvalho, logo na saída do Recife. E a gente segue também para a BR-101 Sul, perto da entrada da Muribeca, movimentação intensa nos 2 sentidos da BR-101 nesse momento. E a gente volta a Olinda, onde um homem sofreu um choque elétrico. Ivan Duarte está ao vivo na PE15 e traz para a gente novas informações. Ivan. Olha, pega essa saladinha dela, liga para lá. Isso, Márcio, esse poste onde o homem tomou choque é aquele ali atrás que você vê aí na imagem. E há pouco eu disse que ele foi socorrido com uma vassoura. Vamos explicar essa história. Quem nos ajuda é o Cleivson, foi ele que fez o socorro. Me conta como foi, por favor, Cleivson. Obrigado por conversar conosco. Obrigado, boa noite. Tudo começou quando eu vim ali para perturbar com aquela menina ali, que eu conheço ela. Aí tava tendo, tipo, uma suposta discussão de trânsito, né? A gente pensou que era uma discussão de trânsito. Quando eu vi, tinha um rapaz ali naquele poste. Aí eu vim até aqui, eu disse, tem um rapaz ali. Tem uma pessoa ali, ó, tá caído. Aí o cara veio, pelo amor de Deus, ele tá levando choque, pega uma madeira. Eu procurei uma madeira aqui dentro do tacarejo e não vi. Aí eu fui até ali, a borracharia do rapaz. Tinha uma vassoura e tinha um pedaço de madeira ali. Tipo, eu peguei a vassoura, o rapaz pegou a madeira, o rapaz empurrou no peito dele e eu empurrei na barriga pra tirar ele do poste, que eu não ia pegar aqui, entendeu? A gente pegou, empurrou ele. O outro puxou com um pano na mão dele e tirou ele do poste. E a gente faz isso porque a gente é pai, né? Claro, obrigado pela participação, parabéns aí também pela, ter ajudado. Márcio, com relação à Neoenergia, uma equipe passava na hora, isolou a área, uma outra equipe veio e desligou o poste. E a Prefeitura de Olinda disse que mandou técnicos também aqui ao local, que a vítima foi encaminhada para o Hospital da Restauração. Quem tem outras informações para a gente agora sobre o Recife é o repórter Diogo Franco. Diogo. Oi, Ivan. Ivan, eu volto a falar ao vivo aqui da Avenida Doutor José Rufino, no bairro da Estância, próximo ao Colégio Visão. O lugar ainda continua inundado, muita água. E a gente está aqui também para poder reforçar a você que precisa sair de casa. Muita atenção. Até aqui, nós passamos pelos bairros do centro do Recife, de Afogados, Mostardinha, bairro da Mangueira, e encontramos muita água, principalmente na rua Cosme Viana, próximo ali da rua 21 de Abril. Então, quem precisar sair de casa, que saia apenas com a necessidade. Agora a gente vai até Jaboatão dos Guararapes, onde está Mário Carvalho. Mário. Olha, o trânsito aqui, Diogo, na Avenida Ayrton Senna segue bem complicado. Tem muita água ainda aqui na pista, no bairro de Piedade.
E a gente tem algumas informações importantes da Defesa Civil, avisando que em caso de emergência a população pode entrar em contato com a Defesa Civil de Jaboatão pelos telefones 99195-6655, esse número é o WhatsApp, e o 0800 281 2099. Esse atendimento é 24 horas. Nas últimas 12 horas choveu 77 milímetros aqui em Jaboatão, sem registro de vítimas, e foram registradas 73 ocorrências, sendo a maioria de solicitação de lonas plásticas. Todo mundo alerta para se cuidar, né, Márcio? Volto com você. Sem dúvida, mostrando essas imagens de Jaboatão. A nossa edição do NE2 de hoje termina agora. Você pode ter novas informações a qualquer momento no G1 Pernambuco e também ao longo desse sábado nos nossos telejornais. Para você que vive em áreas de morro, o alerta da Defesa Civil de procurar um local seguro, hora que a chuva apertar um pouco. E assim a gente encerra hoje. Para você, uma boa noite.